nós marcamos hoje o culto do amigo. Não sei se você sabe, hoje, dia 20 de julho, é o Dia Internacional da Amizade. Hoje é o Dia do Amigo. Então, não sei se você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado, mas se não fez isso, cumprimenta e fala parabéns pelo Dia do Amigo. Cumprimenta aí quem está do seu lado. Vamos lá, cumprimenta umas 2, 3, 4 pessoas aí, fala parabéns pelo Dia do Amigo. Hoje é o Dia do Amigo. E como hoje é o Dia do Amigo, nós aqui da igreja, nós decidimos fazer uma festa para comemorar este dia. Mas uma festa diferente. A nossa festa não vai ter salgadinho, nossa festa não vai ter Coca-Cola, porque a festa que nós vamos fazer hoje aqui, já estamos fazendo, é uma festa espiritual. É uma festa na presença de Deus. Nós vamos comemorar, estamos comemorando o Dia do Amigo na presença de Deus. Você que está aqui hoje, você está aqui porque você foi convidado, convidada por um amigo, por uma amiga. E eu não sei se você sabia disso, mas este amigo, esta amiga que convidou você para vir nesta festa hoje, esta pessoa está orando e jejuando por você, orando e jejuando pela sua vida há 25 dias. E não só o teu amigo, a tua amiga, mas toda esta igreja, nos últimos 25 dias, orou e jejuou por você. E por que que o seu amigo, a sua amiga, por que que esta igreja orou e jejuou nos últimos 25 dias? Nós oramos para que Deus pudesse te abençoar. E hoje você vai sair daqui abençoado e abençoada por Deus, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga um amém bem forte. Uma amizade sincera, uma amizade verdadeira, é uma das coisas mais preciosas que alguém pode ter. Como diz aquele famoso compositor, você conhece a frase do compositor? Amigo é coisa para se guardar, debaixo de 7 chaves e dentro do coração, não é assim que fala o compositor? E ele foi muito feliz quando disse isso, porque uma das coisas mais preciosas que nós podemos ter nesta vida são amigos. E é muito bom ter amigos. Ter amigos, a Bíblia ensina que Deus criou os céus, Deus criou a terra e tudo que neles há. E o interessante é que quando a gente vai no livro de Gênesis e a gente começa a ler sobre a criação, a gente percebe que Deus cada dia criava uma coisa. E quando Deus terminava a criação, a Bíblia diz que Deus ia avaliar aquilo que ele tinha feito. E aí cada dia, quando terminava a criação, a Bíblia diz que Deus olhou e viu que era bom. Fala comigo assim: Deus viu que era bom. Assim foi no primeiro dia, quando ele criou os céus e a terra. Assim foi quando ele criou o sol, a lua e as estrelas. Assim foi quando ele criou os animais. Tudo que ele criava, Deus olhava e a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. Aí no 6º dia, Deus criou o homem. E você sabe que quando Deus criou o homem, você já aprendeu isso? Deus colocou o homem no melhor lugar que existia na terra, num jardim chamado Jardim do Éden. O Jardim do Éden. Quero que você imagine assim, a paisagem da natureza mais bonita que você já teve a oportunidade de ver. Pode ser o mar, pode ter sido uma mata, mas quero que você imagine a coisa mais bonita da natureza que você já viu. Você está imaginando? Isso daí não é nada comparado ao Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um lugar que tinha as árvores mais bonitas, as mais belas flores, rios, cachoeiras de águas cristalinas, os mais belos animais, o lugar mais bonito e mais maravilhoso que alguém poderia desejar viver era o Jardim do Éden. E foi nesse jardim que Deus colocou o homem quando Deus o criou. O homem, no Jardim do Éden, tinha tudo para estar feliz, porque ele estava no lugar mais lindo que existia. Não tinha nenhuma razão para o homem não estar feliz, mas apesar de estar no Jardim do Éden, o homem estava triste.
E quando Deus criou todas as coisas, lembra? Deus viu que era bom. Mas agora, pela primeira vez, Deus fala assim, ó, não é bom. Estranho, né? Sempre Deus olhava e falava, e viu Deus que era bom. Mas agora, pela primeira vez, Deus diz, não é bom. E por que que Deus, o que que Deus disse que não é bom? Eu quero que você veja comigo, põe pra gente aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 18. O que que Deus achou que não era bom, se tudo que ele fazia era bom? E disse o Senhor Deus, não é bom o quê? Que o homem esteja só. Eu vou perguntar, eu vou falar assim, ó, não é bom o quê? E você fala que o homem esteja só. Vamos lá, vamos ensaiar. O que que não é bom? Mais forte agora, o que que não é bom? Então você percebe que o problema do homem, apesar de estar no melhor lugar que existia na terra, o problema é porque o homem estava só. E o fato dele estar só trouxe tristeza para o coração dele. Ele tinha tudo em volta dele para ele estar feliz, mas ele estava triste porque ele estava só. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só. É verdade, eu concordo com vocês, que tem horas que a gente quer ficar sozinho, não é verdade? Quem gosta de ficar sozinho de vez em quando? Eu gosto de ficar sozinho de vez em quando. Mas ainda que seja verdade que a gente gosta de ficar sozinho de vez em quando, ninguém vive só. E não é bom viver sozinho. E nós temos que aprender a investir em amizades. Nós temos que aprender a fazer amigos. Não tem nada melhor do que fazer amigos. E hoje é um dia ideal para isso, porque hoje é o Dia Internacional da Amizade e hoje é o Dia do Amigo. Deus, você sabia que Deus nos abençoa de muitas maneiras diferentes, mas Deus tem um hábito, Deus tem um costume. Não é só dessa forma, mas Deus tem o costume de usar pessoas para nos abençoar. E dentre as pessoas, Deus muitas vezes, para nos abençoar, usa os nossos amigos. Por isso que é bom ter amigo. Quem aqui já foi ajudado, socorrido, abençoado por algum amigo alguma vez na vida? Dá um sinal com a mão e diga um glória a Deus bem forte. Então é uma prova de que Deus muitas vezes usa os nossos amigos. Lá em 2 Reis capítulo 4, do versículo ao 7, a Bíblia conta a história de uma mulher que ficou viúva. E além de perder o marido deixou para ela uma grande dívida. E a Bíblia conta que poucos dias após a morte do marido, os credores vieram cobrar a dívida, uma dívida muito alta. E aquela mulher não tinha como pagar a dívida. E os credores deram para ela um pequeno prazo, dizendo, olha, se nesse prazo você não pagar a dívida, nós vamos levar os seus 2 filhos e vamos vendê-los como escravos para que a dívida seja paga. Aquela viúva então, quando os credores foram embora, ela foi procurar o homem de Deus, o profeta. E o profeta perguntou para ela assim, filha, o que você tem em casa? Ela falou, eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite numa botija. Olha o que ela disse, ela falou, não tenho nada. Primeiro ela falou, não tenho nada. E ela disse, eu só tenho um pouquinho de azeite numa botija. Porque para ela um pouquinho de azeite na botija e nada era a mesma coisa. Mas quando nós temos pouco, quando nós temos algo que aos nossos olhos não é nada, é o suficiente para Deus fazer um milagre nas nossas vidas. Aí o profeta falou para ela assim, ó, você faz o seguinte, você vai lá nos seus vizinhos, você pede vasilhas emprestadas, e você coloca um monte de vasilhas na sua casa. Aí aquela mulher saiu com os 2 filhos, começou a bater na porta dos vizinhos, pediu vasilhas emprestadas e foi colocando tudo na casa dela. E agora a casa estava cheia de vasilhas, não cabia ninguém mais lá de tantas vasilhas que tinha. Ela voltou no profeta e disse, olha, minha casa já está cheia de vasilhas, e agora? Aí o profeta disse, agora você vai pegar aquele pouquinho de azeite que você tem na botija e você vai derramar nas vasilhas.
E aí ela creu na palavra do profeta, chegou em casa, abriu a pequena botija e começou a derramar o azeite na primeira vasilha. E naquele momento o milagre de Deus começou a acontecer. Porque o azeite da botija não acabava, mas a vasilha ficava cheia. Ela encheu a primeira vasilha e o azeite não acabou. Ela viu que o negócio era bom, foi para a segunda vasilha, encheu a segunda, a terceira, e assim ela foi enchendo cada uma das vasilhas que tinha na casa. Todas as vasilhas ficaram cheias e o azeite da botija não acabou. Agora ela volta no profeta e diz para o profeta: olha, o milagre já aconteceu, as vasilhas estão todas cheias de azeite, e agora o que eu faço? E o profeta disse: agora você vai, vende o azeite, paga a dívida, e com o restante você vai viver tranquila o resto da sua vida. E assim aquela mulher não teve os seus filhos levados para vender como escravos. Ela pagou a sua dívida com o milagre que Deus fez. E o milagre foi tão grande que ela não só pagou a dívida, mas ela teve recursos financeiros o suficiente, como se fosse uma aposentadoria, para viver tranquilo o resto da vida. Você pode dizer um glória a Deus? Mas você tem um detalhe nesse milagre que você não percebeu. O milagre foi proporcional à quantidade de vasilhas que ela pôs dentro da casa. Se ela, vamos imaginar aqui hipoteticamente, se ela colocou 100 vasilhas, o milagre foi o suficiente para encher 100 vasilhas. Se ela tivesse colocado 200 vasilhas, o milagre seria proporcional a 200 vasilhas. Então o milagre foi proporcional à quantidade de vasilhas que ela pôs na casa. Mas você percebe que a quantidade de vasilhas que ela pôs na casa foi proporcional à quantidade de amigos que ela tinha? Você sabe que tem gente que não sabe ser amigo dos vizinhos. Já pensou? Se Deus quer fazer um milagre na minha vida e eu preciso pedir algo para os meus vizinhos para o milagre acontecer, mas eu não sou amigo dos meus vizinhos, pelo contrário, eu brigo com eles. Eu vou bater lá na porta e falar: vizinho, me empresta uma vasilha. O que o vizinho vai falar para mim? O vizinho não vai querer nem me atender. Se me atender, vai me xingar. Fala: você nunca vem aqui, você nunca olha para a minha cara e agora vem me pedir vasilha. Mas você percebe que ela pediu vasilha para os vizinhos e os vizinhos deram vasilha para ela? Por que eles deram vasilha para ela? Porque ela soube fazer amizade com os vizinhos. Os vizinhos não eram só vizinhos, eram amigos. E por isso que ela conseguiu trazer vasilhas para casa. Olha a importância de ter amigos. E repito, e o milagre foi proporcional à quantidade de amigos. Se ela tinha poucos amigos, o milagre foi pequeno, mas como ela tinha bastante amigos, o milagre foi grande. E nós temos que entender isso. Deus muitas vezes vai usar os nossos amigos para nos abençoar. Faz um favor, olha para o irmão do lado, fala para ele assim, ó: por favor, seja o meu amigo. Fala: eu quero ser teu amigo. É importante ter amigos. Ó, amizades fazem parte das nossas vidas, sim ou não? Quem aqui nunca brincou de amigo secreto? E quem já brincou de amigo secreto alguma vez na vida? Você vê que a amizade faz parte da nossa vida. E existem vários tipos de amigos. Pastor Hildo, um dia eu ouvi uma história sobre amigo muito legal, e eu quero contar essa história para vocês. Diz que o Matuto estava sentado assim no campo, e aí o amigo dele veio chegando com uma espingarda na mão, e o Matuto pergunta para o amigo: uai, sô, onde você vai com essa espingarda? E o amigo disse: eu vou no mato caçar. O Matuto disse para o amigo: se eu fosse você, eu não ia. Mas por que não? E aí o Matuto disse: porque eu ouvi falar que tem uma onça brava aí na mata, e muita gente essa onça já pegou. Mas o amigo do Matuto disse assim: uai, você acha que eu tenho medo de onça? Eu não tenho medo de onça, eu vou lá caçar. E aí o Matuto disse para o amigo assim: mas e se a onça vier te pegar? O amigo disse: se a onça vier, eu dou um tiro na onça. O amigo do Matuto falou: mas e se você errar o tiro? E se a arma falhar? Aí o amigo do Matuto falou: eu corro e subo na árvore. O amigo do Matuto disse: mas e se a onça subir na árvore?
Ele falou: eu pulo e subo numa árvore maior. E o amigo disse: mas e se a onça subir na árvore maior também? Aí ele falou: não tem importância, eu pulo e saio correndo. Mas e se a onça correr atrás de você? Já pensou se a onça for mais rápida que você? O que você faz? Ele falou: tinha um lago lá. Ele falou assim: eu pulo no rio, eu pulo no lago. Mas e se a onça pular no lago também? E se a onça pular no rio? Aí o amigo olhou para o matuto e falou assim: amigo, você é meu amigo ou você é amigo da onça? Então você sabe que existem vários tipos de amigo, e um deles é o amigo da onça. Alguém tem amigo da onça por aí? Todo mundo tem um amigo da onça, né? Mas amigo da onça não é o único tipo de amigo que existe. Quando a gente era criança, lembra quando vocês eram crianças? Quando a gente era criança, a gente tinha amigos imaginários. Você já viu as crianças brincando? Você pode não lembrar quando você era criança, mas olha as crianças. Elas brincam sozinhas, né? E elas conversam com um amigo imaginário. E quando nós éramos crianças, a gente tinha amigos imaginários. Aí depois, nós passamos a ter os amigos de infância. Você lembra de algum amigo de infância? Nós tínhamos amigos, que até muitos amigos de infância são amigos da gente até hoje. Aí depois a gente cresceu um pouquinho. Na minha geração a gente brincava na rua. Hoje as pessoas quase não saem na rua, mas a minha geração brincava na rua. E a gente tem os amigos da rua. Eu lembro, né, na Rua Seca eu cresci, meus amigos. E a maioria dos nossos amigos tinham apelido, não é assim? Você lembra dos amigos, das amigas? Os nossos amigos tinham apelido. Eu era o pirralho. Eu era o pirralho. Aí o meu amigo era o chiclé. O outro era o cuco-orelha. O outro era o Schumacher, porque era goleiro, e tinha um goleiro da Alemanha naquela época que era bom. A gente chamava: Schumacher, né? Os meus amigos eram assim. O Lampião, que é meu amigo até hoje. Então a gente tem os amigos da rua. Hoje é os amigos do prédio, do condomínio, sei lá, mas tem os amigos da rua. Depois nós fizemos amigos na escola. Lembra dos amigos da escola? Eu convidei um amigo de escola para vir aqui hoje, talvez não pôde vir, mas ele sempre está na live, meu amigo Douglas Silva, que é um dos muitos amigos de escola que eu tenho até hoje, amigos que a gente fez na escola e continua sendo amigo. Depois amigos do trabalho. Quantos aqui fizeram amigos no trabalho? Nós temos amigos que são amigos do trabalho. Josué, meu amigo de trabalho. E hoje em dia tem até uma modalidade nova de amigos. Nós temos hoje amigos virtuais. Você sabe que eu faço live há mais de 3 anos? E existem muitas pessoas que eu nunca vi, mas elas são minhas amigas e meus amigos, porque toda semana eu vejo eles na live, e eu converso com eles, eles conversam comigo, eu atendo muitos deles com atendimento pastoral online, são amigos virtuais que a gente tem. Olha quantos amigos, né? Agora, o melhor amigo é o amigo do peito. Quem aqui tem um amigo do peito? O Lampião, Neilson é meu amigo do peito. Você não sabia, pastora? Você não sabia que era ele? Amigo tem apelido. Amigo do peito. Todo mundo tem um amigo do peito. E existe também o amigo de fé, o amigo espiritual. Quem é o amigo de fé? Quem que é o amigo espiritual? É aquele amigo que ora pela gente. É aquele amigo que jejua pela gente. É aquele amigo que fala com Deus, e quando fala com Deus, lembra do nosso nome e pede para Deus nos abençoar. E como eu disse no início desta palavra que eu estou compartilhando, esse amigo que te convidou para vir aqui hoje, eu não sei como você classifica ele, se ele é amigo da onça, se é um amigo desde criança, de infância, se é amigo da rua, da escola, do trabalho, virtual, se é amigo do peito, mas uma coisa eu garanto, é um amigo espiritual, porque ele tem orado por você e tem jejuado por você. Você está perto da pessoa que te convidou? Você consegue ver a pessoa que te convidou? Então dá uma olhadinha para ele, para ela, e fala assim: obrigado por orar por mim, por ter me convidado. Agradece aí porque ele te convidou. Mesmo se estiver longe, pode fazer um barulho aí, está liberado fazer uma bagunça agora, mas agradece o teu amigo, agradece a tua amiga por ter te convidado. Aleluias. Está ali o Cleito e a Ana, meus amigos, né? Obrigado por ter aceitado o convite. Deus abençoe vocês.
A Sol, amiga da pastora Sueli, que está aqui, Deus abençoe. Cada um de vocês foram convidados por um amigo. Mas agora, entenda, Vanessa está aí? Ali a Vanessa também. Bem-vinda, Deus abençoe. Agora, tem gente que é mais extrovertida, que nem o Frank, por exemplo, é mais extrovertido. E quem é mais extrovertido tem mais amigos, né? Tem algumas pessoas que são um pouco mais tímidas, que nem eu sou muito tímido. Quem é mais tímido tem menos amigos. Mas não importa se você tem muitos ou poucos amigos. O importante é ter amigos. Quem tem amigo fala assim: obrigado, Jesus, pelos meus amigos. O importante é ter amigos. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta importante. Olha nos meus olhos. Eu quero te fazer uma pergunta. Não sei quantos amigos você tem, mas você sabia que você pode ser amigo de Deus? Você sabia que você pode ser amigo de Jesus? Sabia, sim ou não? Eu quero que você saiba que você pode, independente dos outros amigos, você pode ser amigo de Deus. Você pode ser amigo de Jesus. E eu quero fazer uma segunda pergunta. Você gostaria de ser amigo de Deus? Quem gostaria de ser amigo de Deus aqui? Você gostaria mesmo de ser amigo de Jesus? Você gostaria que Deus fosse teu amigo? Que Jesus fosse teu amigo? Que legal, né? Eu poder chegar num lugar e falar assim: eu sou amigo de Deus e Deus é meu amigo. Eu sou amigo de Jesus e Jesus é meu amigo. Agora, para você que quer ser amigo de Deus, eu preciso que você pense algo comigo. Vamos colocar a cabeça para pensar agora, vai até sair fumaça. Mas eu preciso que você pense algo comigo. Quem aqui, pensa numa pessoa muito famosa. Não importa se é um ator, se é um atleta, se é um político, se é um astro, não importa quem seja. Pensa numa pessoa muito famosa. Todos nós conhecemos artistas, atletas, cantores, atores, políticos. Por exemplo, quem aqui conhece o Neymar? Todo mundo conhece o Neymar. Todo mundo aqui sabe quem é o Neymar. A maioria das pessoas que estão aqui, talvez todos, mas a maioria das pessoas que estão aqui gostam do Neymar. Muitos de vocês já viram o Neymar. Alguém já viu ele? Na televisão eu já vi, mas alguém já viu no estádio? Alguém já viu pessoalmente? Muitas pessoas já viram, né? Muitas pessoas já viram o Neymar. Tem gente que tem o autógrafo do Neymar. Tem gente que tem autógrafo. Tem gente que tirou fotografia do Neymar. E tem gente que até já conversou com o Neymar. Agora, apesar de tudo isso que eu falei, nós não somos amigos do Neymar. A gente conhece ele, a gente gosta dele, a gente sabe quem ele é, a gente torce por ele, a gente se alegra com ele, a gente ouve a voz dele quando ele dá entrevista, a gente fala do nome dele, mas nós não somos amigos do Neymar, apesar de gostarmos dele. Sim ou não? Quem está me entendendo, diz um amém bem forte. Então entenda que o fato de conhecermos alguém, o fato de gostarmos de alguém, de sabermos quem alguém é, e até de termos conversado com alguém, não significa que esse alguém é nosso amigo. Não significa que é nosso amigo. Assim também, durante muitos anos da minha vida, assim foi o meu relacionamento com Deus e com o Senhor Jesus. Como assim, pastor? Não entendi. Eu vou explicar. Eu ouvia falar de Jesus. A minha mãe falava de Jesus para a gente lá em casa. Olha que festa bonita, a criançada é uma maravilha. E eu sempre falo para as mamães: pode trazer as crianças aqui, que eu não fico bravo que elas fazem bagunça. Eu prefiro as crianças aqui do que em outro lugar. Mas eu sempre ouvi falar de Jesus. A minha mãe, ela servia Jesus. Minha mãe era amiga de Jesus, amiga de Deus, e falava sempre de Jesus para mim. Então
eu sempre ouvi falar de Jesus, e eu sabia quem era Deus, eu sabia quem era Jesus, e muitas vezes, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu muitas vezes cheguei a falar com Deus, cheguei a falar com Jesus através das minhas orações. Quantas vezes eu não coloquei os meus joelhos no chão, ou em pé mesmo, eu fiz uma oração e falei com Deus, e falei com Jesus. Então olhe para mim, entenda, eu sabia quem era Jesus, eu ouvia falar de Jesus, porque minha mãe falava de Jesus para mim, eu já tive a oportunidade muitas vezes de falar com Jesus nas minhas orações. Apesar de tudo isso, eu não era amigo de Jesus, eu não era amigo de Deus. Eu sabia quem era Jesus, eu ouvia falar de Jesus, eu até conversava com Jesus, mas eu não era amigo de Jesus, eu não era amigo de Deus. E para falar a verdade, eu era inimigo de Deus e não sabia. Ó o que eu estou dizendo. Eu era inimigo de Deus, eu era inimigo de Jesus e eu não sabia que eu era. Quer ver? Olha, põe para mim Tiago capítulo 4, versículo 4. Eu só fui saber que antes eu era inimigo de Deus quando eu li isso aqui. Mas eu não era amigo de Deus, eu era inimigo e não sabia. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Deixa aí, a amizade do mundo é o quê? Inimizade contra Deus. E eu era amigo do mundo, e quando eu era amigo do mundo eu não sabia disso, mas eu era inimigo de Deus. Ainda ele fala assim: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Eu era inimigo de Deus e não sabia. Na verdade, eu era inimigo de Deus e eu não sabia que eu era inimigo de Deus. Então, eu conhecia Deus, eu ouvia falar de Deus, minha mãe falava de Deus para mim, eu até conversava com Deus, mas eu não era amigo de Deus, e descobri que eu era até inimigo. Mas sabe uma outra coisa que eu descobri? Que Deus sempre quis ser meu amigo. Jesus sempre quis ser meu amigo. E eu quero que você olhe para mim. Eu vou dizer uma coisa para você. Olhe para mim, primeiro desse lado aqui, Deus quer ser seu amigo. Jesus sempre quis ser seu amigo. E eu vou falar para vocês também. Olhe bem nos meus olhos. Não importa quem você é, nem o que você faça, Deus quer ser seu amigo. Jesus sempre quis ser seu amigo. E eu era inimigo de Deus, mas Deus sempre quis ser meu amigo. Jesus sempre quis ser meu amigo. Então outro dia, tá? Em 1988, em 1988 eu entrei numa reunião como essa, num culto como este. E no dia que eu estava nesta reunião, na Avenida Casa Verde, 896, sentado numa reunião como essa, Jesus me chamou para ser amigo dele. Naquele dia de 1988, Jesus me chamou para ser amigo dele, e eu entreguei a minha vida e o meu coração para Jesus, e recebi Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E naquele dia de 1988, que eu entreguei a minha vida e o meu coração para Jesus, que eu recebi Jesus como meu Senhor e meu Salvador, Ele se tornou meu amigo, e a partir daquele dia, algo mudou. Por quê? Eu acreditava em Jesus, eu gostava de Jesus, eu até falava com Jesus, mas depois daquele dia maravilhoso, eu passei a andar com Jesus todos os dias da minha vida. Eu passei a andar com Jesus em todo o tempo. Eu me tornei amigo dele e ele se tornou meu amigo. E aí eu comecei a aprender sobre Jesus nos cultos. Eu comecei a aprender sobre o meu amigo Jesus lendo a Bíblia. E mesmo sendo uma pessoa falha e imperfeita, e até hoje eu sou uma pessoa falha e imperfeita, eu passei a obedecer à vontade de Jesus. Então um dia, eu li João capítulo 15, versículo 14 e 15, olha o que está escrito. Eu já era amigo de Jesus, mas eu não entendia direito, mas aí eu li isso aqui,
João, capítulo 15, versículo 14, primeiro, depois o 15. Jesus disse assim, ó: vocês são o quê? O que Jesus disse? Vocês são? Mas nós somos amigos de Jesus se nós fizermos o que Jesus ordena. Lê comigo: vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Eu me tornei amigo de Jesus porque eu passei a andar com Ele o tempo todo, e lendo a Bíblia e participando dos cultos, eu fui aprendendo a vontade do Senhor e comecei a fazer a vontade dEle conforme Ele me ordenava. Então eu me tornei amigo. Olha o versículo seguinte, Jesus disse assim, ó: já não os chamo de servo. Nós somos servos de Jesus. Quem é servo de Jesus aqui? E nós nunca vamos deixar de ser servos, mas Ele fala assim: apesar de vocês serem servos, eu não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado do quê? Amigos. Você percebe que Jesus quer ser nosso amigo? Ele quer que o nosso relacionamento com Ele não seja distante, mas seja um relacionamento próximo. O meu amigo, que era Lampião, agora é reverendo Neilson. Eu tenho comunhão, relacionamento, intimidade com ele. A gente sai junto, a gente conversa junto, a gente almoça junto, a gente brinca junto, a gente briga junto. Porque amigo briga também, não briga? Mas a gente não deixa de ser amigo, porque é relacionamento. E a amizade com Jesus, com Deus, é fruto de relacionamento. Então eu me tornei amigo de Jesus e Ele se tornou meu amigo. Agora Jesus, escuta isso, ó. Jesus não é, garanto para vocês que Jesus não é um amigo da onça. Ah, não é. Não é, né, pastora? Não é. Jesus também não é um amigo imaginário igual aqueles que a gente tinha quando a gente era criança. E Ele também não é um amigo virtual. Jesus, eu garanto para vocês, Jesus é um amigo verdadeiro. Jesus é um amigo verdadeiro e amigo para todas as horas. Mas olha que interessante, o capítulo 15, o versículo 16, o comecinho do versículo fala assim, ó. Jesus continua falando, versículo 20: vocês não me escolheram. Olha para mim, Jesus está dizendo assim, ó: vocês não me escolheram, não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi. Olha para mim, põe a mão no peito e fala assim: não fui eu que escolhi Jesus, mas foi Jesus quem me escolheu. Eu gosto deste versículo, eu gosto dessa palavra. Sabe por que você está aqui hoje? Porque o meu amigo me convidou, você me responderia. É verdade, você está aqui porque um amigo te convidou. Mas muito mais do que isso, você está aqui hoje não só porque um amigo te convidou, mas você está aqui hoje porque Jesus te escolheu para ser amigo dele. Vou repetir, isso tem que entrar no teu coração. Sabe por que você está aqui hoje? Não foi só porque um amigo te convidou, é também porque o amigo te convidou, porque o amigo orou por você, jejuou por você, porque o amigo se importa com você, porque o amigo te ama. Mas o principal motivo e razão que você está aqui é porque Jesus escolheu você para ser amigo dele. Pastor, fala um pouco mais sobre isso. Vou falar. Vocês sabiam que vocês não foram os únicos a serem convidados? Tem mais um montão de gente que foi convidado pelos amigos além de vocês, mas vocês vieram. E sabe por que vocês vieram? Porque a Bíblia fala que muitos são chamados, poucos são escolhidos, e você faz parte dos escolhidos. Você foi escolhido e escolhida por Deus para ser amigo de Jesus. Dá uma sacudida a quem está perto de você, fala assim: olha, você foi escolhido por Deus para ser amigo de Jesus. Você foi escolhido por Deus para ser amigo de Jesus. Jesus te escolheu para ser amigo dele. Não precisa colocar aqui, mas Tiago 2,23 diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado o quê? Amigo de Deus. Deixa eu ver um amigo aqui que eu não sei o nome ainda. Deixa eu ver, desse lado aqui. Um amigo que eu não sei o nome. Vamos lá. Eu não lembro o nome do senhor. José Roberto. José Roberto, o Abraão foi chamado amigo de Deus. E a partir de hoje,
o José Roberto também pode ser chamado amigo de Deus. Você está entendendo? Como que é o seu nome, filha? Meire. O Abraão foi chamado amigo de Deus. E a partir de hoje a Meire pode ser chamada amiga de Deus. Vocês estão me entendendo? Quem aqui desse lado? Quem aqui desse lado quer ser amigo de Deus? Você pode ser chamado amigo de Deus pelo seu nome. Deus conhece pelo nome. Tinha um homem baixinho que ele queria ser amigo de Jesus, mas ele era tudo errado, tia. Ele fazia um monte de coisa errada, mas ele queria ser amigo de Jesus. E aí esse baixinho aí, um dia ele estava na rua e Jesus passou. Ele falou: é hoje. Eu não sei se eu vou conseguir ser amigo dele, mas pelo menos eu vou ver ele. E aí ele foi no meio da multidão para ver Jesus, mas ele era baixinho, e ele só conseguia ver as costas das pessoas, porque todo mundo era maior do que ele. Mas você sabe que todo baixinho, eu tenho 1,68 m, todo baixinho é baixinho, mas é inteligente. Aí o baixinho teve uma ideia. Ele olhou lá na frente, no caminho que Jesus estava indo, tinha uma árvore. Ele pensou assim: eu vou subir na árvore, aí não vai ter mais costas na minha frente, eu vou conseguir ver Jesus. Correu, subiu na árvore, ficou lá em cima, grudado na árvore, olhando, e Jesus vinha vindo. E aí Jesus passou e ele realizou o sonho. Ele viu Jesus. Ele estava feliz porque ele conseguiu ver Jesus, porque o sonho dele era ser amigo de Jesus. Ele achava que não ia dar, porque ele era tudo errado, ele fazia um monte de coisa errada, mas pelo menos ele viu Jesus. Mas para surpresa dele, quando Jesus está passando embaixo da árvore, Jesus para embaixo, bem embaixo dele. E aí ele ficou olhando, ele se emocionou, chorou, ficou feliz. Eu estou vendo Jesus, mas não acabou aí não. Aí Jesus olha para cima, vê ele no meio dos troncos, no meio dos galhos, no meio das folhas. E aí Jesus chama ele. Você pensa que foi assim, ó? Ei, desce aí. Não foi assim não. Porque Jesus, quando ele quer ser seu amigo, ele chama você pelo teu nome. Aí ele olhou lá para cima, no meio da multidão, e falou, o nome dele, falou Zaqueu. Ele podia ter falado: é baixinho, né? Os amigos da gente chamam de apelido, mas Jesus chama pelo nome e falou: ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou entrar na tua casa. Aí o Zaqueu desceu rápido. Meu pastor, quando pregou isso aqui, eu era novinho, convertido, ele falou assim: ele desceu tão rápido que ele até ralou a barriga, ralou o bucho, mas ele desceu tão rápido. Aí Jesus foi e entrou na casa dele, e Jesus virou amigo do Zaqueu, e o Zaqueu virou amigo de Jesus, e hoje ele quer ser seu amigo. Basta você receber Jesus como Zaqueu recebeu na casa dele, e como eu recebi Jesus no meu coração. Eu pergunto de novo: quem quer ser amigo de Jesus aqui? A gente precisa ser amigo de Jesus. Então Jesus se escolheu para ser amigo dele, e hoje você pode se tornar amigo de Deus. Você gostaria de ser amigo de Deus? Dá um sinal com a mão, quem quer ser amigo de Deus? Diga comigo: eu quero ser amigo de Deus. No dia do amigo, que é hoje, nada melhor do que se tornar amigo de Deus e amigo de Jesus. Fique em pé um pouquinho no seu lugar. Pastor, ô pastor, eu quero me tornar amigo de Deus, eu quero me tornar amigo de Jesus, como eu faço? Boa pergunta. Põe pra gente aí Salmo 37, versículo 5. Eu quero ser amigo de Deus a partir de hoje, eu quero me tornar um amigo de Deus, eu quero ser amigo de Jesus. Como que eu faço? Vamos ler bem forte como que a gente faz? Comigo, todo mundo, bem forte, vai lá. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele... Vamos falar mais forte, vamos lá, bem alto. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Como que eu me torno amigo de Deus? Entregando a minha vida e meu coração para Jesus. Pastor, eu quero ser amigo de Deus, eu quero ser amigo de Jesus, mas eu sou tudo errado. Eu preciso primeiro acertar a minha vida para depois eu virar amigo de Deus. Não. O Zaqueu também era tudo atrapalhado, tudo errado. Mas ele se tornou amigo de Deus, ele aceitou ser amigo de Deus e de Jesus, e Jesus mudou a vida dele. Naquele dia de 1988, eu também era tudo errado. Eu e o Lampião, o irmão do Nelson, que hoje é o reverendo Neilson, a gente vivia na rua fazendo um monte de coisa errada, né, Nelson? E você também. Você era um...
Você era um pouquinho mais velho, até hoje você é um pouquinho mais velho que a gente, né? Mas você também fazia as suas artes. A gente vivia na rua fazendo coisa errada, e a gente se tornou amigo de Deus e de Jesus do jeito que a gente era, e a gente deixou o amigo Jesus entrar no nosso coração, e foi Ele que mudou a nossa vida, foi Ele que nos transformou. E eu quero dizer para você, Jesus está te convidando para ser amigo dele. Ele só quer que você diga: sim, eu quero ser seu amigo, Jesus. E assim como eu fiz em 1988, que você convide esse amigo para entrar no teu coração e na sua vida, que você receba esse amigo Jesus como Senhor e Salvador. E se você receber, ele vai entrar no teu coração, e você vai se tornar amigo de Deus, e Deus vai passar a ser seu amigo. E assim como a partir daquele dia, em 1988, a minha vida começou a mudar, o amigo Jesus vai transformar a sua vida. Você quer que Jesus seja seu amigo? Quem quer se tornar amigo de Jesus hoje, dá um sinal assim. Se você quer mesmo que Jesus se torne seu amigo, põe a tua mão no teu coração, fecha os teus olhos, com os olhos da fé, olha para o teu amigo Jesus, e repete uma oração após mim, dizendo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por ter me escolhido neste dia para ser teu amigo, e eu aceito este convite, e eu preciso ser teu amigo. Jesus, entra no meu coração e se torna meu amigo a partir de hoje, e que eu possa, de hoje em diante, não só saber quem o Senhor é, não só acreditar no Senhor, mas andar contigo todo o tempo, todo instante, como um verdadeiro amigo. Jesus, entra no meu coração e seja meu amigo a partir de hoje. Que assim seja. Diga amém. Glória a Deus. Pronto, você já é amigo de Jesus. Jesus já é teu amigo. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Agora, olha para mim. A gente tem chance de ser amigo de pessoas. A gente até é apresentado para pessoas como nós fomos apresentados para Jesus. Mas a gente se afasta e o amigo passa a ser só colega ou só conhecido. Você está tendo a oportunidade de ser amigo de Deus. A partir de hoje você fez uma aliança para ser amigo de Deus. Não faça de Deus um colega. Não faça de Deus só um conhecido. Continue como amigo dele. Quem é amigo anda junto. Quem é amigo fica com ele, anda com Deus, anda com Jesus. E se você andar com Deus e com Jesus, esse amigo que você convidou para entrar no teu coração, você vai ver a transformação que ele vai fazer na sua vida. Não é a igreja, não é a religião que transforma a nossa vida. Quem transforma a nossa vida é o amigo Jesus. E ele entrou no teu coração nesta manhã. Amém? Glória a Deus.